Essa noite nós vamos conversar sobre guardar a paciência. É um tema que se encontra no Fonte Viva, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Deixa eu ver se eu consigo, se eu aprendi direito. Aprendi. E Emmanuel inicia... Melhorou? Melhorou? Ai, desculpa, vocês estão apontando e eu não vi, né? Desculpa. E Emmanuel inicia esse capítulo dizendo assim: por que necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Quem disse isso foi Paulo, mais conhecido no Evangelho como Paulo de Tarso, e se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. É um capítulo curioso, longo, muito interessante, convido a todos a lerem. O capítulo é o 129 do livro Fonte Viva. E nesse capítulo, Emmanuel vem nos convidar e nos dizer que a paciência é uma virtude essencial para o nosso caminhar. Ele vem nos dizer que para nos desenvolvermos pessoalmente, moralmente e espiritualmente, nós precisamos da habilidade, da ferramenta, da paciência para alcançarmos os nossos objetivos. Lembrando, claro, que por estarmos dentro de uma casa espírita, sabemos que o nosso maior objetivo é a nossa transformação, é a nossa renovação, a nossa evolução moral. E ele diz nesse capítulo que para alcançarmos a paciência, nós precisamos utilizar da esperança, da perseverança e da confiança na providência divina. É por isso que Paulo vem nos dizer que nós precisamos de um para quê? Para nós alcançarmos a promessa, para nós alcançarmos o reino de Deus dentro dos nossos corações. E a paciência é um grande desafio para a maioria de nós, porque nós acreditamos que a paciência, ela é muitas vezes uma qualidade inata. Nós achamos que somente aquela pessoa que nasceu calma, tranquila, vai passar por essa existência de uma forma mais serena, mais mansa, como convida Jesus no Evangelho. E a ciência vem nos dizer que não, que a paciência ela pode ser adquirida, ela pode ser exercitada. Ela também não é apenas uma virtude moral, ela é um comportamento que pode ser educado. Quando nós ouvimos na palestra espírita por diversas vezes, precisamos iniciar a nossa reforma íntima, precisamos alterar os nossos hábitos. É este convite que Emmanuel faz nesse capítulo. Ele diz que nós podemos alterar este padrão de controle, esse padrão de ansiedade que nós temos. Nós, na maioria das vezes, principalmente no momento atual, com os cenários que nós vivemos, nós nos tornamos pessoas extremamente intolerantes. Porque estamos a todo momento sendo bombardeados por informações, seja nas redes sociais, seja na televisão, seja ainda nos rádios, e muitas vezes informações que não contribuem em nada para o nosso dia a dia. É triste saber que está acontecendo um terremoto do outro lado do mundo. Mas o que nós podemos fazer por esses irmãos é orar, é fazer prece. E na maioria das vezes é o que nós menos ou não lembramos de fazer. Nós só temos ali a curiosidade de entrar, de querer saber o que está acontecendo, de querer saber quantas pessoas desencarnaram, enfim. Então nós precisamos também educar esses comportamentos que nós temos no nosso dia a dia. Porque é através dessa reeducação que nós vamos adquirindo esse autocontrole, que também faz parte da paciência. A paciência, ela não é uma fraqueza, pelo contrário. Uma pessoa paciente, ela tem uma força, é uma pessoa empoderada, uma força concentrada e comportada, que ela sabe o que dizer, como dizer e por que dizer.
Diferente do comportamento que a maioria de nós temos, de que num ato de cólera, de raiva, nós vamos além. E mesmo estando certos, nós perdemos a razão. E nós, conscientes já, posso falar assim, porque estamos entre irmãos, a maioria espíritas, que sabe das nossas responsabilidades, nós muitas vezes nos sentimos envergonhados, nos sentimos culpados, porque saímos daquele lugar da tranquilidade, do equilíbrio. A paciência não é ser passivo, não é ser omisso. A paciência, ela é o caminho para nós perseverarmos, para encontrarmos em nosso caminhar, nos nossos objetivos e nos nossos desafios, a perseverança e a esperança. A paciência não é um milagre. Ela não vai acontecer da noite para o dia. Nós achamos que porque nós estamos como espíritas, somos adeptos, simpatizantes pela doutrina, nós temos a obrigação de sair por aquela porta pacientes, perfeitos. Esquecemos que nós estamos no caminho. A reencarnação não é o fim, é o meio. O fim é a perfeição. Nós estamos aqui nessa noite para aprender juntos um pouco mais de como chegarmos neste lugar. Então este milagre, ele não vai acontecer. Como eu vou adquirir a paciência para viver as minhas lutas diárias? Eu vou adquirir a paciência com o meu autodomínio, com o meu autocontrole, me autoaceitando, me amando. Todo esse processo faz parte desse caminhar. É por isso que na foto, na imagem anterior, eu coloquei um olhar. Nós precisamos mudar o olhar que nós temos para tudo aquilo que nos é apresentado. Nós sabemos que tudo que é dito tem base não só na literatura espírita, mas no Evangelho do Cristo. Alguém como Cristo já caminhou este caminho. E vem a todo momento, a cada palestra, a cada tratamento, a cada livro, a cada filme que é postado, nos dizer, olha, é possível. Você, Débora, tem 48 anos, você ainda é intolerante, você ainda é controladora, mas é possível. Eu vou te dar um tema da paciência para você estudar e ir lá contar para todo mundo qual é o caminho. Para quê? Para que eu também faça o caminho. E é importante a gente entender, porque muitas vezes nós também achamos que a paciência é cruzar os braços e esperar. E a esperança, a paciência, não vem do verbo esperar, ele vem do verbo esperançar, que é estar proativo, modificar, fazer a nossa parte. E depois que nós utilizarmos de todos os nossos recursos, de todas as habilidades que nos é possível, aí sim nós cruzamos o braço e entregamos ao Pai. Assim como o agricultor. O agricultor, ele faz o seu papel. O agricultor, ele ara a terra, ele planta, ele rega, ele protege, mas ele entrega. Imagina se o agricultor fosse viver a ansiedade de que não vai dar certo, não vou conseguir, meses a fim, que ele tem que aguardar até colher, ou não, aquilo que ele plantou. Então, quando nós vemos esse convite, ouvimos esse convite, nós temos que refletir. E Cristo fala muito dessa questão da agricultura no Evangelho. Porque a paciência, ela é a base. Ela é a base para deixarmos de ser orgulhosos, ela é a base para deixarmos de ser egoístas, é a base para nós entendermos e nos aceitarmos, parar de colocarmos embaixo do tapete aquilo que nós não queremos ver e apontamos no nosso irmão. Então olha como a paciência, ela não é só aquilo, perdi a paciência. A paciência, ela não é externa. É por isso que a todo momento, estar o tempo todo ativo, olhando o que está fora, realmente parece nos tirar a paciência. Mas a paciência é sobre o que está dentro.
É sobre aquele espaço que o Evangelho vem nos convidar para abrirmos para o novo. E Emmanuel, também numa outra obra, ele vem nos dizer: a serenidade, que é o estado de ser, é o após alcançarmos a paciência, não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Então, não sou eu que estou dizendo. Emmanuel mais uma vez vem afirmar: olha, a paciência é a forma como nós caminhamos. Como estamos olhando este caminho, essa experiência que nós fomos convidados ou imploramos para estar. Joana de Ângeles vem nos dizer: reveste-te de paciência e segue em confiança no rumo da tua perfeição. Este está no livro Momentos Enriquecedores, no capítulo 5, mais paciência. Então nós vamos encontrar muito na literatura sobre o tema. E Joana vem nos convidar a iniciarmos essa paciência em nós. Nós, muitas vezes, como eu disse, nos cobramos demais. Nos cobramos por aquilo que ainda não somos capazes de fazer. Nos cobramos porque estamos a todo momento olhando ao redor, sempre comparando a nossa existência, a nossa vida, o que eu tenho, o que eu conquistei com os nossos irmãos. Nós estamos o tempo todo nos culpando por escolhas equivocadas que nós fizemos no passado. Muitos de nós trazemos em nós angústias, amarguras de escolhas que nós fizemos e ainda em outras reencarnações. E Joana vem nos dizer: reveste-se de paciência no rumo da tua perfeição, porque nós somos responsáveis somente pela nossa existência. Adoramos carregar junto conosco, no nosso controle, as pessoas aos nossos arredores. Mas se nós estamos como filhos, temos que ser filhos. Se estamos como pais, temos que ser pais. E hoje está tudo tão confuso que filho manda no pai, a filha quer ser mãe da mãe. E não foi esse o nosso planejamento. Não estou dizendo que nós temos que abandonar ou não amparar aqueles entes que amamos. Mas estamos a todo tempo tão ocupados com o outro que não olhamos para nós. E não damos aquilo que não temos. Não conseguimos amar ao próximo se não nos amamos. E não sou eu que estou dizendo, foi Cristo. É o resumo das leis de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo que eu conheço, de toda a minha alma. E amar ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso iniciar essa paciência em mim. Porque quando eu estou mais leve, quando eu tenho um olhar diferente para mim, comigo mesmo, eu começo a ver a minha experiência de uma forma diferente. E aí eu trouxe para a nossa reflexão a história de Viktor Frankl. Ele tem uma frase muito famosa que diz assim: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, a de escolher a própria atitude em qualquer circunstância, a de escolher o seu próprio caminho. Para a gente entender o que Viktor quer dizer, eu trouxe a história dele, quem quiser ler, fique à vontade. Eu sempre trago slide porque meu marido é visual, e eu sei que tem muita gente que gosta de ver, né? Mas eu vou resumir. Viktor foi um neurocientista, um neuropsiquiatra, em meados de 1942, na Segunda Guerra Mundial. Viktor era judeu, também já era médico, um intelectual muito elevado, tinha sua clínica, tinha sua formação, mas nessa época ele foi pego pelo Holocausto.
Ele foi, juntamente com a sua família, sua esposa, grávida de 6 meses, grávida e que ele estava casado apenas há 6 meses, com seus pais idosos e com seu irmão, jogado em um campo de concentração. Victor ficou por esse campo de concentração por 3 anos. Nesses 3 anos ele viveu as maiores dores possíveis que o ser humano pode ser sujeitado. Ele passou fome, ele passou frio, ele viveu violências físicas, psicológicas, morais. Ele não sabia da sua família porque estavam todos separados. Ele viu seus colegas sendo mortos e muitos ceifando, findando a sua própria vida. E nesse cenário triste, onde qualquer um de nós, talvez, caísse em plantos, nos vitimizarmos, entrarmos em sofrimento e desespero profundo, Victor descobriu que tinham retirado tudo dele. A sua família, o seu status como médico, a sua casa, os seus relacionamentos, a sua saúde, mas não conseguiram tirar a sua liberdade de pensar, a sua liberdade de escolher como viver aquela experiência. E ele escolheu utilizar da paciência, do autocontrole. E naquele lugar de muita dor, de muito sofrimento, ele conseguiu, com algumas parcerias que ele tinha, escrever toda a sua experiência. Ao deitar, e ele relata isso no livro, eu já iniciei a leitura do livro, ele fala como era bom sonhar, porque eles tinham liberdade de escolher o que fazer, como fazer. Ele começou a reformular os seus pensamentos, visualizar a sua vida quando ele fosse sair dali e começou a compartilhar com os seus companheiros. E isso fez com que o Victor não só se tornasse uma pessoa pacífica, mas também um pacificador. Porque ele conseguiu, com a sua atitude, com a sua experiência e com a sua forma de caminhar diferente, conquistar muitas pessoas e salvar muitas vidas. E ele nos deixa algumas pedras para nós pisarmos, assim como Jesus, com o seu Evangelho. Ele diz que é importante descobrirmos um significado para nossas vidas. Porque quando nós queremos nos formar numa faculdade, nós temos que ter a paciência de estudar de 4 a 5 anos e nos esforçarmos para isso. Na pandemia, nós fomos convidados a seguir protocolos, muitos que nós nunca passamos e nunca imaginamos, e ter muita paciência para chegarmos neste lugar. Então, quando nós temos algo, quando nós temos um para quê, lembra que Emmanuel começa para quê? Quando nós temos uma finalidade, nós conseguimos utilizar da ferramenta da paciência. E Victor vem nos dizer que nós precisamos escolher como agir. E ele vem nos dizer que esse sentido da vida, que é o nome do livro que ele escreveu, Um Sentido da Vida, quando ele estava no campo de concentração, ele é único, ele é pessoal, ele é intransferível, porque o que faz sentido para mim não faz sentido para o outro. É por isso que é tão difícil a gente querer controlar o outro. Porque cada um de nós temos uma interpretação diferente da vida, da palestra que nós estamos ouvindo juntos. O sentido não é algo que nós vamos criar, não é algo que é inventado, é algo que nós precisamos encontrar. Por isso que é único, por isso que é pessoal. E esse sentido, ele é uma construção e, infelizmente, ainda uma construção que nós ainda utilizamos da dor, do amor e do perdão para chegarmos nesse lugar. Essa frase também está no livro de Victor. É de um filósofo alemão que diz que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer coisa. Por isso que nós, espíritas, somos tão agraciados em conhecer o caminho que nós conhecemos, da forma como nós conhecemos.
Porque nós sabemos que não somos vítimas, que estamos aonde estamos porque precisamos, porque rogamos, porque imploramos. Sabemos que não estamos sozinhos, que temos um governador chamado Jesus, que cuida do nosso planeta, que cuida de cada um de nós. Nós esquecemos disso muitas vezes. Quando nós queremos controlar o que vai acontecer nas nossas vidas, quando nós queremos controlar os nossos irmãos, nós esquecemos que há uma providência divina. Hoje, o meu marido teve uma notícia de um amigo, eu vou compartilhar com vocês. Há um ano atrás ele teve que mudar para Mogi das Cruzes, né? Ele vendeu uma casa que ele tinha aqui e foi forçado a mudar lá. É claro que a gente sabe que todo mundo tem a sua hora e o seu lugar. A esposa dele, muito estressada com a situação, desencarnou 3 meses depois. Hoje, um ano depois, ele veio nos avisar que vendeu a casa. E vendeu a casa para um vizinho. Então, olha só, com um olhar de amor, não de julgamento. Como nós queremos acelerar um processo que nós não temos controle. Controlo. Uso da paciência. Se eu não controlo, eu entrego. E nós fazemos o caminho contrário. Nós estamos nesse caminho ainda com os pés sangrando, muitas vezes como andarilhos e não como peregrinos andarilhos, porque não sabemos nem por que estamos aqui. E aí, quando vem o convite de Emmanuel, para termos paciência, mas ter paciência como? Olha o planeta que nós estamos vivendo, olha a situação, olha o que está acontecendo no mundo. Para! Não é sobre o que está fora, é sobre o que está dentro. O reino de Deus, a promessa de Deus é em nós. E aí a pergunta que eu trouxe para todos nós: qual é o sentido da nossa vida? Eusébio, no livro Mundo Maior, também psicografado por Chico, ditado por André Luiz, ele diz: não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de nós mesmos. Qual é o sentido da nossa vida? Cada um de nós tem um sentido diferente. O meu sentido ainda está na vida material? O meu sentido ainda está no mundo? Emmanuel, no mesmo livro Fonte Viva, no capítulo 134, Busquemos o Equilíbrio, ele diz que o ideal é equilibrarmos a vontade do corpo, desejo, prazer, livre-arbítrio, com o desejo divino. Perdão, com a vontade divina. Que é o quê? Alimentarmos a nossa alma. Se você ainda acha que o sentido da tua vida é ser mãe, é ser esposa, é ser o melhor profissional, é conquistar o melhor carro, a melhor casa, eu vou te dizer que o final desse caminho é exatamente o lugar onde você se encontra. Que é o caminho que nós já caminhamos. Agora, se com todo o conhecimento que nós temos, nós começamos, decidimos e nos esforçamos a caminhar e a olhar para tudo isso com um olhar mais brando, com um olhar mais leve, com o olhar que Jesus nos convida a olhar, o nosso sentido da vida já está diferente. É fácil? Não é. Mas os Espíritos vêm dizer a Kardec que a finalidade da nossa encarnação é levar Deus, nos levar à perfeição. Para uns, expiação. Para outros, missão. Mas todos, para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso que está a expiação. Então, expiamos escolhas passadas. Decisões, caminhos, sentidos que nós escolhemos em outras reencarnações. Muitas das provas que nós ainda vivemos, escolhemos nessa vida. Se sou diabético, continuo comendo açúcar, é prova. Prova de outra vida? Não. Prova da semana passada que o médico falou na consulta que eu não posso fazer. Então, o que nós vamos colher com essa impaciência, com essa intolerância, com esse controle e com essas decisões equivocadas que nós permanecemos fazendo todos os dias?
Vamos nos tornar frustrados, vamos entrar em depressões, ansiedades, vamos continuar tomando decisões imediatistas, vamos nos preocupar o tempo todo, a todo momento, com tudo ao mesmo tempo. Quando a psicologia já nos diz, olha, se você está com problema no teu trabalho, para e resolve o problema do teu trabalho. Não mistura na sua casa, porque a tua esposa e o teu filho não tem nada a ver com isso. E quando você mistura tudo, qual é o tamanho desse problema? E aí é o obsessor? Aí é a guerra? É o terremoto? Ou somos nós? Somos nós. Somos livres para escolher a forma como nós vamos olhar o que nós estamos passando. Vamos continuar com uma névoa, uma sombra no nosso olhar? Ou vamos dissipar tudo isso que está à nossa frente? Jesus, logo após o Sermão da Montanha e ensinar aos apóstolos o Pai Nosso, ele vem nos dizer assim, que o nosso olhar é a candeia do nosso corpo. Quando nós temos um olhar bom, nosso corpo irradia luz. Quando nós temos um olhar mau, nós estamos em trevas. Qual é o olhar que nós estamos dando para a nossa caminhada? Qual é o sentido? Qual é o nosso para quê? Como nós estamos seguindo este lugar? As decisões impulsivas nos causam desequilíbrios, não só desequilíbrios com aqueles que estão ao nosso redor, mas também com as leis divinas que se encontram nas nossas consciências, leis divinas que é o mesmo que lei natural, a lei de Deus, que é a única verdade para a felicidade do homem, indica o que deve fazer ou deixar de fazer. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Existe a lei do homem, que pune, que nos cobra, que nos dá a direção e o caminho de como seguimos no mundo. Mas existe a lei de Deus, que está vendo tudo, porque Ele está dentro de nós. E quanto mais nós vamos deixando os nossos instintos, isso está no livro da Gênesis, da literatura espírita, nós vamos alcançando esse lugar da centelha divina. É por isso que a dor, o sofrimento, a impaciência, a intolerância só nos causam obstáculos espirituais. A lei do progresso é uma força viva. Nós viemos aqui para progredir. Podemos empacar, podemos dar trabalho, podemos tentar atrasar, mas é uma força que nos leva. E é por isso que nós sentimos dentro de nós esse incômodo com tudo aquilo que nós vivemos. Não está certo, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa fora do lugar. E são essas decisões, essas atitudes, esses pensamentos que nós vamos cultivando que vão nos fazendo ficar neste lugar. Com essa bagagem que pesa, que machuca, que dói. E aí o Cristo veio nos convidar, olha, se você tiver calma, se você tiver paciência, se você tiver autocontrole, se você cultivar novos hábitos, se colocar num outro lugar, com um novo olhar, com novos sapatos, você vai parar de ir contra a minha lei. Quando você está fazendo tudo o contrário, você está indo contra a minha lei de justiça, amor e caridade, a lei de liberdade. Por quê? Porque nós deixamos de aprender com os outros. Quando nós sabemos tudo. Eu sei tudo. Eu não preciso aprender nada. E nós estamos aqui, querendo ou não, nós não vamos levar ninguém junto conosco. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sozinhos. A gente pode se proteger, a gente pode morar numa casa, botar a câmera, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente nunca vai estar em paz, enquanto o nosso irmão estiver chorando, sofrendo. É por isso que nós estamos tão
acomodados. Ah, mas nós estamos num planeta tudo tão difícil. Aonde já se viu acontecer uma transformação? Vou dar um exemplo. Dentro de um apartamento. Eu estou num apartamento e vou mudar para o andar de cima. Chega vocês no meu apartamento. Como é que vai estar meu apartamento? Uma bagunça. Vai estar arrumado? Não vai estar arrumado. É como está o nosso planeta. Bagunçado. Para quê? Para ser arrumado. Mas vai ser arrumado num toque de mágica? Não. Nós precisamos contribuir se nós queremos subir para o outro andar. E aí, quando nós não fazemos isso? Desrespeitamos o direito de agir e pensar do nosso irmão, tiramos o livre-arbítrio dele, julgamos as falhas alheias o tempo inteiro, somos inflexíveis, somos egocêntricos, não respeitamos o tempo do outro. Tudo isso é contra a lei divina. Deus não está esperando o seu tempo? Porque todo mundo tem um tempo. Ninguém vai chegar, vamos chegar todo mundo junto à perfeição. Não vamos. Deus não está esperando? Cristo disse que Ele só veio para cá porque Ele tem certeza, Ele sabe que nós vamos conseguir. Nós podemos demorar, mas nós vamos conseguir. Mas nós não acreditamos. E caminhando para o nosso final, como nós vamos conseguir olhar, orar e vigiar, como nos convida Marcos no Evangelho do Cristo? Desconstruindo e construindo. Já viu construção acontecer? Eu tenho muito dinheiro, decidi construir uma casa. Eu posso fazer tudo de uma vez? Posso. Derrubar tudo de uma vez. Mas e para construir? Eu posso chamar o pedreiro? Olha, eu nunca fiz construção, tá? Mas eu sei, eu imagino que não. Posso chamar o pedreiro, encanador, eletricista, o cara para botar o armário, para botar o gesso, tudo de uma vez? Não posso. Quer dizer, poder eu posso, né? Porque nós somos livres, podemos tudo, não é verdade? Mas vai dar certo? Não vai dar certo. Então precisamos como? Ter paciência. Um tijolo de cada vez. Um profissional de cada vez. É por isso que na pandemia, quem tinha muito dinheiro não conseguiu salvar. Ah, mas eu tenho muito dinheiro, mas não tem oxigênio. Enquanto nós não entendemos isso, que não é sobre ter, é sobre ser, é sobre o que nós temos, o que nós somos, nós continuaremos no mesmo lugar. A meditação é um caminho. Ah, é meditação? Não é. É meditar sobre as nossas atitudes. Porque só nós sabemos, ao ouvirmos os ensinamentos do Cristo, o que nos cabe e o que não nos cabe. Reformular pensamentos. Lembra do Victor, lá no campo de concentração? Sair. No livro Missionários da Luz, André Luiz diz uma frase assim: que nós podemos ver uma ave de rapina, assim, uma ave, tá, gente? Pode passar pela minha frente, pode pousar na minha cabeça, mas eu não posso deixá-la fazer ninho. Pensamento, nós ainda não temos evolução suficiente para espantar o pensamento. Ele vai acontecer, mas já temos conhecimento suficiente para espantá-lo. Para dizer, isso não faz parte de mim, Cristo está aqui do meu lado. Como é que ele está vendo tudo isso? Prece. Não é necessário, mas nós sempre falamos, a prece já é cientificamente comprovada como um caminho para acalmar o nosso cérebro, nos causar bem-estar, aliviar o estresse. Isso é a ciência que está dizendo. Porque ele causa ali uma reestrutura no nosso cérebro. Nós, como religiosos que somos, sabemos o quanto a prece alivia as nossas dores. Mas como estamos fazendo essa prece? Estamos pedindo para Deus mudar o mundo? Ou estamos pedindo para Deus mudar o nosso olhar como vemos o mundo? Precisamos nos apegar do ego. O ego é a nossa identidade, mas a gente não pode achar que está acima de qualquer pessoa. Somos todos irmãos, estamos todos iguais. Perante Deus, todos iguais.
Não importa se a tua bolsa é de marca, se a tua roupa é de marca, se o carro é mais novo, aonde você mora, não importa. Para Deus o que importa é o que está dentro do teu coração. A aceitação ativa é a gente entender, aceitar como nós somos. E pouco a pouco fazer essa mudança. Não é, não, eu sou... nós ouvimos muito, eu sou de uma geração que eu ouvi muito, você é chata. Como você é chata. Hoje se fala, a mãe fala isso para um filho, misericórdia, né? Mas a minha geração fala, não, você fica quieta. A gente ouviu muito isso, que não era capaz, que não ia conseguir. Só que a gente esquece que essas pessoas são como nós, imperfeitas. Elas não sabiam o que elas estavam dizendo. E nós muitas vezes estamos ali, 40 anos, 50 anos, remoendo o que a mãe, o pai falou, a tia, a avó, quando nós tínhamos 10 anos. Já deu. Um novo olhar, lembra? Uma nova forma de caminhar. Precisamos mudar as perspectivas. Com quem? Com relação às pessoas, com relação às coisas. Esperamos demais dos outros. De quem que nós podemos esperar o melhor? De quem é perfeito? Quem é perfeito? Cristo. Só. Posso esperar da minha mãe? Mas ela é minha mãe. E daí? Ela está sua mãe. Mas ela não é perfeita. E o seu chefe? Piorou. E o teu filho? Também não. E meu marido? Vixe, Maria. Vocês riem, né? Eu posso falar que eu já sou casada pela segunda vez, não é verdade? E o que nós queremos? Do nosso jeitinho ali, ó. Não vai acontecer, gente. Infelizmente. E para que tudo isso aconteça, nós precisamos exercitar. Emmanuel termina esse capítulo dizendo assim: não renunceis ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. E aí eu termino com Cristo, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbes o vosso coração, nem se atemorize. Eu espero, do fundo do meu coração, que assim como para mim, algo faça sentido para vocês. Que o que vocês vieram buscar, seja o conhecimento, seja a palavra, seja o conforto, tenha aquecido o coração de vocês. Que vocês possam ter certeza de que nós não estamos sozinhos. As dores e as lutas são enormes para todos nós. Não existe ninguém, por mais que pareça, por mais que minta, por mais que possa, que não está sofrendo nesse planeta. E quem não está sofrendo, sofrerá. Porque esse é o caminho do nosso progresso. Muito obrigada a todos vocês. Vamos então agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai amado, bendito, que nos concede nesse instante a oportunidade de nos encontrarmos em união, em pensamento com o seu Filho amado. E nós rogamos, Pai bendito, ainda somos falhos, ainda somos pequenos, mas aqui nos encontramos buscando tudo aquilo que precisamos para seguir este caminho que nos presenteou. Nos ajude a ver os faróis, nos auxilie a ver aquele lugar que nós precisamos chegar para encontrar a paz, a paciência e o amor. Que nós possamos estar a todo momento de braços dados, de mãos dadas com o Teu Filho. E que quando nos sentimos fracos, pequenos, infelizes, possamos sentir a Tua presença em nós. Que nesse mês especial, onde nós valorizamos a vida, nós possamos fazer isso a cada dia. Pois quando nós escolhemos estar contigo,
o nosso fardo é mais brando, é mais leve, e nós entendemos o porquê e o para que de estarmos aqui. Esteja conosco, nos guiando, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.